Deixa eu chamar então ele aqui, Rafael Campos. Rafael, bom dia. VP de Planejamento Estratégico e Gestão. Bom dia, querido. Tudo bom? Bom dia, Alessandro. Tudo bom? Bom dia à torcida rubro-negra. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Vamos embora, bora falar do esporte e do que tanto interessa, importante. Estava dando uma olhada, inclusive, vou colocar imagens aqui do que é o censo, né? Vou responder algumas perguntas no ar enquanto a gente vai falando. Por Perfeito. quê e o que é o censo e por que é importante para esse torcedor rubro-negro responder, meu querido Rafael? Primeiro, agradecer aí a oportunidade, Alessandro, de estar entrando com você para explicar do que se trata e a importância, né? O Censo do Esporte, ele, desde que a gente entrou na gestão, a gente tinha um objetivo de entender os anseios e os hábitos do nosso torcedor. Por que que ao longo dos anos a nossa torcida, em dado momento, foi se afastando do clube, se aproximava, o que é que ela desejava, né? E a gente sentiu que a gente estava perdendo um pouco o elan, né, com o nosso torcedor, com o nosso sócio. Então, o censo ele faz parte de uma estratégia nossa de conhecer melhor o nosso torcedor. É o primeiro passo de uma jornada que a gente, em parceria com a Sporttech, que é referência no Brasil, chamada Fanbase, que Uhum. nós firmamos parceria, aí assinamos contrato no final do ano passado, e a gente vai implantar uma série de ações, começando pelo censo. É através do censo, Alessandro, que a gente pretende fazer um extrato fiel, aí o mais fiel possível do que é a torcida do esporte hoje, né? O que é que ela deseja, o que é que ela consome, né? O que é que a gente está deixando de atender, o que a gente está atendendo, né? Para que com isso a gente possa fazer ações muito mais assertivas nos departamentos aí social, marketing, entre outros, Uhum. comunicação, enfim, estreitar parceria com parceiros comerciais, ou seja, é algo que a gente está entendendo que na verdade é a realidade do mundo hoje, né? Tratar dados, né? Fazer ações com base naquilo que são fatos, né? São Uhum. dados. Entendi. Eu estou respondendo aqui, vocês estão acompanhando na tela, um formulário, perguntas bem simples, objetivas, diretas, né, que dá a entender mesmo que o esporte quer se entender, quer saber como ele é visto pelo torcedor, para que ele possa melhorar o atendimento, o que você mais consome, o que menos consome. No momento agora, já respondi de comida, respondi qual a frequência, se eu moro perto ou longe, estou com 32% já do percentual de respostas, 2 minutos ele prevê, ou seja, uma coisa simples, rápida, mas que tem muita importância para vocês que estão fazendo essa gestão no momento. Né? Por exemplo, agora, com quem você costuma ir ao jogo? Sozinho? Na maioria das vezes, como vai para os jogos? De carro próprio? É, maravilhoso. Já tem 5.849 respostas, né? Aqui em cima está dizendo, eu acredito, mas precisa nessa massa de rubro-negros, de sócios. Aí eu te pergunto, meu querido Rafael, é aberto para é só para sócio ou aberto para todo torcedor rubro-negro? Todo torcedor rubro-negro, Alessandro, a gente Tá. entende que o esporte ele é gigante, ele tem uma massa gigantesca, e que por muitos anos a gente focou, e a gente deve focar, obviamente, que é o nosso principal cliente, que é o sócio, mas que todo torcedor do esporte, ele é um potencial sócio, né? Não necessariamente, e essa pesquisa ela vai poder trazer muito isso, a gente vai cruzar informações. Às vezes o cidadão, por uma situação de estar longe geograficamente, ele não vê Uhum. necessidade de ser sócio, consome produtos, por exemplo, do clube, num valor relevante, né? Ou ele não Sim. consegue ser sócio por uma questão econômica, né? E aí a gente cara que está deixando de ser essa pessoa que não está sendo assistida, né? E por aí vai. Então, a ideia da gente é usar estrategicamente as informações para que a gente possa elaborar melhores planos, né? Não só de sócio, mas de e-commerce, né? Questões que envolvem o patrimônio e nosso equipamento, né? Questões que envolvam ações comerciais direcionadas, né? Que saiam um pouco da caixa, que não sejam só o trivial que o mercado praticava até então. Alguns clubes já têm feito esse movimento. O Atlético Mineiro lançou ontem, e aí um apelo que eu faço ao torcedor do esporte é que nosso engajamento, apesar de já ter mais de 5 mil
respostas. Foi lançado no dia 13 de maio, né, que foi o aniversário do nosso clube. E eu acho que em função disso perdeu um pouco ali, se perdeu um pouco em tanta pauta que tinha, né? Mas a gente ao longo dessa semana vai reforçar e seu canal vai ser super importante para isso. O Atlético Mineiro em 12 horas chegou a mais de 40 mil respostas completas, né? E a gente tem potencial de fazer parecido com o que o Ceará, o Fortaleza, o Bahia conseguiram, né? O Ceará e Fortaleza conseguiram 30 mil respostas. A gente acha que o nosso universo é até superior a isso em função da nossa torcida ser bem maior que a deles, né? E trazer a importância disso, né? A importância disso, como eu falei, é algo que vai nos dar muito mais assertividade para atender o torcedor naquilo que ele realmente precisa, né? O torcedor pode esperar, após esse censo, o que, Rafael? Assim, ele gosta da informação precisa, direta, né? Tá, ele quer saber quem eu sou, quem nós somos. Ótimo. E é um grande passo, isso aí é basilar de qualquer produto. Tipo a gente aqui, a gente entende, mas está sempre buscando esse tipo de informação. O que é que se tem em seguida aí, após isso, essa plataforma sair do ar? Pronto, digamos, conseguiu X, tantas mil respostas, com quanto tempo vocês pretendem dar mais resultado? Não precisa nem dizer que dá resultado, porque vocês já estão dando, tendo em vista restaurante novo, quadra de tênis, o esporte está um canteiro de obras necessariamente. Tem mais previsão? O que é que está por chegar aí depois dessas respostas? A gente vai desdobrar, provavelmente a gente desdobra isso, Alessandro. Esse é o intuito, né? Pelas áreas, né? Então vão ter respostas importantes para a gente com relação ao equipamento da Ilha do Retiro, né? Segurança, né? Hábitos de consumo que a gente vai poder chegar para o patrocinador e entregar uma informação muito mais fidedigna, não só daquele patrocinador que já está conosco, mas aquele potencial patrocinador que a gente já está fazendo busca ativa através da diretoria comercial que nós criamos, que está sendo encabeçada por Alexandre Guren, né? Então, os desdobramentos são comerciais, mas também de experiência para a torcida, né? Com certeza, o nosso vice-presidente, Fernando Soares, da área social, vai poder chegar para a equipe dele e trabalhar dentro dos planos de sócios que a gente tem, situações muito mais assertivas do que necessariamente as que a gente tem hoje, né? Então, é uma jornada que ela começa com o censo, né, mas ela vai se desdobrar em várias outras situações. Uma situação que muito em breve a gente vai lançar com a própria fanbase é o Sport ID, né? Assim como você tem uma conta, por exemplo, na Apple e faz o Apple ID, ou faz uma conta no Google, né, para acessar sua conta Google, a gente pretende ter um cadastro único do torcedor do esporte, onde todo o universo dele digital vai ser através do Sport ID. Então a gente vai conseguir cruzar informações, por exemplo, quantos jogos o noro torcedor especificamente vai, quanto que ele consome quando ele vai numa loja Casa do Esporte, né? Desde quando ele é sócio? Será que ele é um sócio que mantém-se adimplente ou em determinada jornada ao longo do ano ele deixa de ficar adimplente ou não? Né? Por que ele deixou de ser sócio em algum momento? Né? Então, o Sport ID vem para ser um complemento aí do censo. A gente está integrando as bases da Imply, né? E muito em breve a gente vai colocar ele no ar também. Né? Então, é muito importante a gente dar uma resposta boa no censo, porque isso é um indicador, né, do que vai vir pela frente com o Sport ID. Né? Entendi. Estou respondendo aqui, lojas, enfim, coisas até que eu não esperava que vocês perguntassem, mas está bem interessante isso aqui. Eu gosto porque eu sou de marketing também, né? E fico me deliciando com esse tipo de coisa. Deixa eu te fazer colocar uma ideia aqui. Eu estava vendo e assisto muito entrevistas, e eu estava vendo aqui um programa da Rede Globo. Tinham duas pessoas, um advogado e também especialista, né, em internet, em essa coisa, o mundo de hoje, né, digitalizado, e tinha um outro lá, que eu não lembro o nome agora, me perdoe, também falando do mesmo assunto, tá, na Globo, Tardão, programa Tarde, inclusive, com o Pedro Bial. E, claro, a gente já sabe disso há muito tempo, mas a cada momento que a gente coloca isso para o torcedor, né, porque a informação, eu achei arretado isso, eles transportarem isso para o torcedor, para o pessoal que estava assistindo, né, para a audiência, a informação vai ser cobrada daqui a um tempo. Então, o torcedor pode estar achando que o que está respondendo aqui não tem valor, mas tem valor sim, não só dessa conotação de ser rubro-negro, de participar, de praticar esporte, como também
vendo já um futuro próximo, né, dito pelo que eu estou falando aqui do programa do Pedro Bial, as empresas vão pagar, né, vão pagar para as pessoas responderem. Ou seja, você está ajudando muito o clube e vai continuar ajudando dessa forma. Porque o cara pode estar se achando, sabe, Rafael, muitas vezes, eu só posso ajudar com um centavo, eu só posso ajudar. Não, é tão pouco isso que eu fico tão. Não, cara. Informação é dinheiro, informação é tudo nessa vida. E o torcedor tem que saber essa importância, né, Rafael? Perfeito, Alessandro. Eu diria o seguinte: o tempo de nós sermos sócios de um clube, né, no nosso caso, o esporte, pura e simplesmente por amor e paixão, ele passou. Se nós não focarmos na melhor experiência, e isso se dá desde da aquisição facilitada do ingresso, das experiências que a gente traz para o torcedor, das facilidades que a gente costuma falar, né? E aí facilities envolve tudo, envolve, por exemplo, eu poder não pegar fila, né? Eu poder chegar no estádio e ter uma boa operação de alimentos e bebidas com aquela cerveja gelada que eu gosto, né? Consumindo aquele tipo de alimento que eu gosto, né? Ou seja, eu consegui ter uma jornada completa onde o jogo ele é o produto final, né? Mas eu sou sócio do esporte porque vale a pena, porque eu tenho uma rede de vantagens por trás que me faz enxergar valor naquilo ali. E o valor que a gente entende está nos dados. Ou seja, eu só vou conseguir entregar isso para o torcedor se eu entender o que ele quer. Senão a gente vai ficar aqui empiricamente lançando campanhas de sócio ou pensando em promoção, promoção, promoção e a gente só desvalorizando a nossa marca. Muitas vezes a gente acha que o torcedor ele só quer vantagem financeira. É o desconto no ingresso, é pagar barato. Não é. Né? Se ele enxerga valor naquilo e ele vê o resultado final, né, daquilo retornando para ele, seja com um time mais forte, porque a gente com muitos sócios a gente consegue ter mais recursos no caixa do clube, seja porque ele tem experiências melhores, então a jornada conosco ela fica uma jornada mais perene, menos sazonal, que depende da bola estar entrando, né? Não há Correto. sustentabilidade em clube de futebol se a gente continuar nessa pegada de que só me associo quando o clube está bem. Não, eu vou me associar porque eu consigo ter vantagem numa academia, tenho desconto de academia, eu tenho desconto de universidade, eu tenho uma rede de vantagens que me permite, às vezes, até me autofinanciar sendo sócio do esporte, né? É tão vantajoso ser sócio do esporte que, pô, o futebol é não que isso, no final, é nossa paixão, mas acaba virando um detalhe nesse conjunto de fatores, né? E o dado, ele tá aí para ajudar. Né? Na hora que eu respondo lá qual é a marca de cerveja que eu mais gosto, na hora que eu digo que eu gosto de comer no estádio, se eu sou um cara que me sinto é, é, par participante do clube, ou seja, imagina a gente fazer aí, ter um bom extrato e onde a gente tem um percentual relevante de pessoas que digam que não se sentem parte do esporte. Alguma coisa está errada, alguma coisa a gente precisa Sim, melhorar, correto. né? Não dá para a gente fechar os olhos e achar que está tudo maravilhoso, continuar lançando campanha e achando que o torcedor vai vir por puro amor. Isso acabou. E atirando, né, analogia, atirando para todo lado, sem saber o que realmente o torcedor quer, né? Porque o público, o torcedor rubro-negro, quer um cliente diferente, um cliente que é apaixonado. Você tem uma pessoa apaixonada por você e você não está dando um retorno para ela, o carinho, ou coisa que o valha, né? E o esporte está indo ao encontro desse objetivo, né? Da pessoa, seja ele mulher, idoso, criança, homens, mulheres, enfim, Isso tem deficiente, desdobramento. deficientes, né, Desculpa, acabei físicos de estar. também. Não, que é isso, por Exato. gentileza. Isso tem desdobramentos comerciais importantes na geração de receita, né? Por exemplo, imagine que eu tenho uma determinada marca que hoje já me patrocina e eu, num censo desse, consigo verificar que 90% do universo de torcedores que são da minha torcida consomem aquele produto. Então, se Uhum. ele me paga X, eu posso chegar para o parceiro e dizer, ó, amigo, na verdade, estou te entregando isso aqui, ó. Não é X. É uma vez e meia X, é duas vezes X. Então, isso pode ter desdobramentos comerciais importantes. Então, mais do que eu entender o torcedor, é eu entregar para parceiros também, obviamente respeitando toda a questão de LGPD, só para deixar claro, todas as Uhum. informações que estão aí, elas pertencem ao esporte, tá? São de uso do clube, para ações do clube, tá? Respeitando toda a lei geral de proteção de dados, isso já validado juridicamente e tudo mais, com todas as travas necessárias de segurança. Mas, assim, o objetivo é esse, né?
a gente depois, só voltando naquela sua primeira pergunta, desdobrar isso num conjunto de ações que eu espero aí que dê frutos, que a gente vem entregando, como você disse, na gestão, eu acho que de forma significativa, né? Yuri, através da sua equipe aí, com pessoas muito técnicas, né? A gente vem conseguindo entregar. A gente vai começar a surfar numa onda de entregas de coisas que a gente trabalhou desde o ano passado, através da vice-presidência de novos negócios com Júlio Neto e equipe, né? Onde entrou aí o Boi Brás, essa operação. Próximo mês deve entrar aí a operação do Complexo do Tênis com mais novas operações. A Mês que vem já? gente No mês que vem já, Rafael? essa é a expectativa, viu, Alessandro? Essa é a expectativa. O pessoal pode falar melhor das áreas, mas essa é a Tá. expectativa. Vale a pena depois bater um papo com o pessoal da área aí também, mas eu acho que está tudo caminhando para isso. Uhum. E já visando essa melhoria da experiência, né, a gente firmou uma parceria com uma consultoria especializada em serviço de jogo, né, que já começou desde ontem a trabalhar junto com o nosso time, que é extremamente valoroso, né, que passa por muitas situações aí para operar um equipamento de mais de 80 anos como é a Ilha do Retiro, mas é como eu tenho dito nas nossas reuniões, não é porque a Ilha do Retiro tem 80, 90 anos, Alessandro, que a gente tem que achar que esse é o principal problema e o único problema e que em função disso não dá para a gente entregar uma qualidade melhor de experiência, tá? Uhum. Então, a gente contratou aí o Paulo Prestes, que é um consultor que tem uma expertise grande em mercado, mais de 14 anos de Atlético Paranaense, 2 anos de Curitiba, um cara que prestou serviço como consultor para a FIFA na Copa 2014, tem uma experiência com vários clubes e em vários estádios, Mineirão, Castelão, entre outros. A gente deve sair com um relatório diagnóstico bem complexo e completo, né, para que a gente possa desdobrar também isso num conjunto de ações que vão virar processos e procedimentos para um bom serviço de jogo. Iremos receber também amanhã o pessoal que vai complementar essa ação do Paulo com foco na experiência de alimentos e bebidas, para avaliar como é que está esse serviço de alimentos e bebidas em dias de jogos e fora do estádio também. Né? Ou seja, é um conjunto de fatores que o Uri tem patrocinado junto com suas diretorias para que a gente consiga focar no torcedor, né? No torcedor e, consequentemente, no sócio. Né? Não à toa, Fernando aí com seu time conseguiu chegar a 25 mil sócios. Uhum. Talvez a gente conseguiu chegar nos 25 mil. O maior desafio agora é a gente manter os 25 e conseguir pegar mais sócios. Né? E isso não pode depender só da bola estar entrando. Da Pelo bola, contrário, é. a bola tem que entrar porque a gente está fazendo todo esse trabalho por trás e está dando Sim, tranquilidade para o futebol trabalhar. Né? sim. Esse é o grande desafio. Pois é. A última vez que nós nos falamos, até agradeço também publicamente, você saiu de uma reunião, gente, para prestigiar a gente aqui, trazer algumas informações. Quando eu digo a gente, a torcida rubro-negra. Lá no Cruzeiro. E no dia anterior você tinha ido lá no Coxa, né, no Curitiba. Isso. Já tinha a ver com esse plano também, ou era SAF e outra coisa? Porque a pauta era SAF. Mas vocês aproveitaram e fizeram, pelo que eu estou entendendo aqui, uma geral, né? No Curitiba, no Cruzeiro, não é isso? Perfeito. Inclusive, são desdobramentos dessas reuniões. Né? A Fanbase é parceira do Curitiba também. Né? A Uhum. Fanbase tá namorando com o Cruzeiro, né? Então, mas é um pessoal que foi muito bem referendado pela consultoria que estava no Cruzeiro na época, que era Álvares Marçal. Então são desdobramentos, sim, fruto daquelas reuniões, né? Muitas vezes o torcedor não entende, porra, o dirigente tá viajando, a gente deixa ele estar trabalhando, a gente tá tendo às vezes até Tá, custo tá pessoal, curtindo, tá viajando. é, custo pessoal, inclusive, muitas vezes assim, na maioria das vezes com a gente bancando, né? Essas viagens, mas porque a gente entende que não tem condições de a gente tentar fazer diferente, mantendo as mesmas práticas e fechado numa bolha aqui, que é o esporte, que é uma série de situações que chegam para a gente só para apagar incêndio no dia a dia e a gente deixa olhar o estratégico. A vice-presidência que eu hoje estou atuando, que é a vice-presidência de planejamento e gestão, ela é com essa visão do longo prazo, essa com a visão do planejamento estratégico, é plantar essa semente para a gente colher os frutos. Né, e fazer com que todos entendam que quando a gente desenha uma meta, há um conjunto de ações por trás para atingimento daquela meta. Né? Então, tem mais dois dobramentos vindo aí, fruto dessas reuniões que a gente teve. Né? Uma delas foi o Sport ter entrado com o pedido de recuperação judicial, né, que é algo que foi muito pensado por nós, tal, mas depois que a gente olhou de perto
o que a gente viu lá no Cruzeiro, por exemplo, e o que a gente viu no Curitiba, ficou muito claro para a gente que o momento que a gente estava vivendo, ou a gente fazia isso, ou a gente ia para uma situação de total insolvência. Essa é a Por que realidade, né? Curitiba, me permita, por que Curitiba e Cruzeiro? Por que esses dois? São dois modelos. O Curitiba, inclusive, anunciou a SAF, né? A gente já sabia que eles vinham para uma SAF e estava muito maduro. Só que eles fizeram um dever de casa, no meu entendimento, no nosso entendimento, de toda a equipe que foi, diferente do Cruzeiro. O Cruzeiro ele estava numa situação que todos nós sabemos já, não vou entrar no detalhe aqui, pré-falimentar, né? Em 3 anos seguidos de Série B, numa situação muito delicada, onde Ronaldo ele entra com a equipe, enfim, quase como um salvador da pátria, né? E para isso, obviamente, há uma perda de valor, né? Para você, quando você entra no mercado com uma necessidade de curtíssimo prazo, o seu valor é outro, né? O player entra pagando muitas vezes aquilo que ele quer pagar, né? E você precisa assumir uma situação de quase uma tábua de salvação. No caso do Curitiba, Alessandro, o que é muito interessante, apesar do resultado esportivo talvez agora não esteja aparecendo, eles fizeram um trabalho excelente para preparar a casa para a eventual SAF. Então é um modelo que ele começa pela recuperação judicial, para domar o passivo de curto prazo, para entender como é que estava esse passivo, para poder trabalhar ele, né? Sempre discutindo e debatendo isso junto ao Conselho Deliberativo, como um parceiro nesse momento, ou seja, com muita transparência, né? E aí foi organizando a casa, organizando financeiramente Curitiba, melhorando a questão de patrimônio, eles estão mudando para uma área lá, um CT extremamente moderno, que a gente viu de perto as obras aí que eles estão licenciando para começar a obra, tudo com recurso que começou a ser gerado através do primeiro passo, que foi domar o passivo de curto prazo. Então, na hora que eu começo a domar o passivo de curto prazo, na hora que eu começo a fazer trabalho de gestão estratégica com profissionais, ou seja, tem lá um CEO da parte, o head da área administrativa, o head da área de esportes, né? Que eu tenho uma sequência lógica de ações, que eu não sou totalmente tomado pelo curto prazo, apagando incêndio o tempo todo, né? Só Eu para começo a ver só resultado. só traduzir para o torcedor que não entendeu, o que é um passivo de curto prazo, Rafael, por favor, rapidinho. Não, assim, é a gente tentando estar fazendo a gestão, né? E toda semana a gente levar na cabeça uma dívida trabalhista que estoura, uma execução na Justiça do Trabalho, uma execução de Sim, CNRD, uma sim. execução do fisco. Então, o esporte estava com mais de 140 milhões aí. Quando a gente fala de passivo de curto prazo, são aqueles passivos que a gente tem para pagar em até 12 meses. A Uhum. nossa geração de receita, ela é muito inferior ao passivo que nós tínhamos de curto prazo, ou seja, a gente tinha que escolher as contas que a gente ia pagar. Então, era essa a situação, né? Nossa gestão conseguiu, nos últimos 20 meses, diminuir passivo, independente de recuperação judicial. Nós Uhum. diminuímos mais de 8 milhões em passivos, né? Isso sem atrasar, isso sem gerar novos passivos, que é o mais importante. Colocando as contas em dia, tendo uma geração de fluxo de caixa que permitiu a gente manter os salários do administrativo e do futebol em dia, e fomos diminuindo dívidas do passado através de acordos. E não eram acordos onde a gente fazia o acordo, dividindo 10 vezes, pagava a primeira e anunciava que a gente tinha liquidado, não. É realmente liquidando aquele passivo, né? Então, estamos aí muito animados, né, com esse novo momento, onde a gente começa a colher alguns frutos, né, administrativamente falando, e, consequentemente, isso começa a reverberar no futebol através toda a competência do pessoal que também está lá, obviamente. Sidney Neto, né, membro da Now Saiu Pratico Esporte, está dizendo assim: não faltou a pergunta sobre a faixa salarial da torcida. Eu ainda estou respondendo, Sidney. Eu não sei se você já respondeu, mas, enfim, fica então uma dica aqui. Se é tem, sabe, tanta pergunta, né, Rafa? São tantas perguntas, Alessandro, que eu confesso que eu não lembro se tem Uhum. aí uma faixa de renda. Se não tiver, eu vou até trazer esse input de volta lá para o pessoal, porque eu acho que é uma pergunta importante e o Sidney tem razão aí. Caso não tenha, eu acho que faz sentido. O censo, ele não é estático, tá? Dependendo da resposta que você der, ele vai te É, levar para um caminho diferente. Pode ser que Alessandro enxergue, por exemplo, perguntas diferentes do que eu passei. Porque dependendo da correto. forma como você vai respondendo, ele vai te guiando para uma outra jornada dentro do censo. Uhum. Pronto. Tipo aqui, gente, qual a marca de cerveja favorita? Aí eu coloco uma marca
o Rafael está dizendo que pode, para você, ser uma pergunta, para outro rubro-negro ou rubro-negra, ou a idade, né, ou alguma questão de gosto que relacione para um caminho desse aí, de repente, vai para esse lado aí. Ó. Qual a rede de supermercado atacado você utiliza? É, Enfim. vou dar um exemplo. Se você respondesse porque que você não é sócio, ele provavelmente ia te jogar em outras perguntas perguntando por quê. E aí o censo ele começa a ter um comportamento um pouco diferente, tá? Uhum. Tem outras perguntas que não, aparecem para todo mundo, né? Como questão de gênero, tudo mais, isso aparece para todo mundo. Mas idade, enfim, isso aparece para todo mundo, né? Mas tem outras que vão, dependendo da sua resposta anterior, te jogam para um outro caminho. Uhum. Entendi. Então tá aí na tela, a gente usou o cadastro, né, o censo em alguns momentos. Eu estou fazendo ele, claro, para entender. Antes entrei, não, isso vai ser massa para botar para o torcedor aqui, para ele também ver isso aqui. Outra questão que colocaram aqui, sobre cartão de crédito com a marca do esporte. Existe essa possibilidade, Rafa? E existe essa possibilidade, Alessandro. A gente tem visto como um produto interessante. Eu não diria que o cartão especificamente de crédito, mas a conta digital, né, do clube. O amigo aí, Herbert Alcântara, colocou. Na verdade, o cartão é só um desdobramento de algo como, por exemplo, a gente está em parceria com algum banco digital e a gente tem aí uma conta digital do esporte, como o exemplo do Palmeiras. Agora, isso é algo que fica realmente com o departamento comercial, né? Você tem uma ideia? Aí é um dado, né? É uma informação. O nosso diretor comercial de novos negócios, o Alexandre Guren, está numa agenda. Ele foi convidado pelo Grêmio e está numa agenda em Porto Alegre desde ontem. E ele sentou com o CMO do Grêmio, né? Que é o cara responsável pela parte estratégica do marketing do Grêmio e comercial. E eles estão muito focados nessa questão do banco do Grêmio, por exemplo. Quando eu falo do banco, é o banco digital do Grêmio, Sim, né? sim. Então, por isso que é muito importante, tudo começa numa sementezinha que é plantada. O censo vai poder trazer, dependendo da amostragem que a gente tiver, um número X de cadastros, de leads a serem trabalhados. Imagina isso, Alessandro. Imagina que eu tenho aí 50 mil pessoas respondendo o questionário até o final. E eu descubro que metade disso não são sócios. Certo? E eu Sim. tenho o nome dessas pessoas, o sobrenome dessas pessoas, eu tenho o contato dessas pessoas. E aí eu pego isso Correto. e jogo para nossa equipe lá do social de Fernandinho, lá de Fernando e de Roberto Amorim. E a gente joga esses leads para que as meninas possam trabalhar com esse torcedor para tentar convertê-los em sócio. A mesma Entendi. coisa pode ser para outros produtos, como, por exemplo, uma conta digital do esporte, por que não? Né? Uhum. Ok, eu acho que deu para a gente. Faltou abordar alguma coisa, assim, algum assunto, Rafael, que às vezes a gente, por mais que se esforce, fica faltando alguma pauta de repente, alguma coisa importante que você esteja, né, a fim de falar aqui agora, nessas considerações finais. Não, assim, eu mais uma vez agradeço, né? Você sempre aí gentil e recebendo nossas pautas. Eu só peço que quem for responder tenha um pouco de paciência, é um pouco longo, mas é rápido também, que vá até o fim, né? Que finalize o censo respondendo até o final, né? Para que a gente possa ter a melhor amostragem possível e que em breve a gente vai ter novidades aí para desdobrar através dos resultados do censo. E que a gente não pode ficar para trás aí de Fortaleza, Ceará. Essa turma conseguiu aí 30 mil cadastros, mais de 100 mil cadastros e 30 mil respostas ao questionário, tá? Então a gente tem potencial de fazer muito mais. Só a nossa base de cadastro ela tem quase 140 mil pessoas, CPFs únicos, né? Então a gente tem um potencial enorme na mão. Então não basta a gente só dizer que a gente é a maior torcida do Norte Nordeste. A gente tem que provar que a gente e transformar isso realmente numa potência que só nós temos capacidade de fazermos, né? Entender que só isso vai fazer o esporte ir para um outro patamar, né? Rapaz, a gente conversa, viu, Alessandro, com os principais players hoje do mercado. É incrível como o cara pode estar trabalhando no clube A, no clube B da mesma região, tal, mas no final o que a turma quer é ser parceiro também, né? Ser parceiro do esporte, porque o potencial é muito grande, Potencial é né? grande. Pois Então, é. só que a gente O- precisa voltar a ser e ter o protagonismo que nós já tivemos no passado. Correto. Há quantos dias já está no ar esse censo, Rafael?
Ele não tem uma... A gente vai estudar aí qual a limitação, né? Mas assim... Não, desde quando tá? Desculpa. Ah, Desde quando está? Não. desde 13 de maio. Foi no dia do aniversário do esporte. Foi uma das entregas do dia do aniversário. A gente entregou lá o Boi Brasa, também fez uma série de outras ações e teve o censo também que a gente lançou ao ar. Tá. Aí, como vocês estão vendo na tela, 5.849 pessoas responderam, né? Eu acredito, né? Isso, Rafael, ao censo, não é isso? Isso aí. Pronto. É considerado um número bom até agora? Acho que sim. Mas, caramba, pelo que o Rafael está dizendo, do cadastro, da torcida, do tamanho de tantos milhões de torcedores, quanto mais, vírgula, é melhor. Não pense que não ajuda. Ajuda sim. É o centavo, a informação. Centavo não, porque a informação, como eu falei, é dinheiro. Mas aquele minuto, aquele instante que você está ali que vai ajudar muito. Rafael, obrigado, querido. Até a próxima. Estou sempre aberto aqui. É só chamar que a gente abre espaço, independente do dia, da hora. Pode vir para cá, mas, velho. Eu que agradeço, amigo. Viu? Agora é foco total aí no jogo de amanhã também e os desdobramentos disso. Pelo um abraço para esporte, toda a torcida rubro-negra. pelo esporte tudo. Valeu, sempre. Irmão. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.